criança que é feliz hoje pode mudar o mundo amanhã. Criança melhor, mundo melhor. Nossos sonhos serão verdade. Sertão. Sertão é onde o pensamento da gente se torna mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Sertão é dentro da gente. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. No Globo Ecologia de hoje, nosso grande personagem é o sertão. Vamos comemorar os 40 anos de uma obra literária fascinante, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era um grande repórter de nossa alma. Uma das grandes personagens, as figuras fundamentais que fala em todos os seus romances, seus contos, é a natureza. O Grande Sertão é um universo a ser descoberto. Ninguém mexeu com o nosso idioma como João Guimarães Rosa. Ele misturou elementos populares e eruditos. Inventou uma língua própria. Suas palavras têm gosto e cheiro de terra, de águas e de ar. Suas expressões recriam emoções e sentimentos dos sertanejos. Ele era tão envolvido com a linguagem que disse: não preciso inventar contos. Eles vêm a mim, me obrigam a escrevê-los. Às vezes, quase acredito que eu mesmo, João, sou um conto contado por mim mesmo. O Globo Ecologia mergulhou fundo no romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Desse mergulho surgiram belas palavras. Juntos vamos caminhar pelos sertões e visitar os lugares onde ele viveu e trabalhou. Um deles é este aqui, a biblioteca e os jardins do Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Para encontrar o sertão velho de idades, como dizia Guimarães Rosa, vamos também a Cordisburgo. Travessa Guimarães Rosa, Cordisburgo, Minas Gerais. Aqui o escritor nasceu. Mesmo depois que ele foi embora de Minas, ele dizia que para escrever precisava voltar em pensamento à sua terra natal. O sertão está em toda parte. Sertão que vem e volta, e não adianta dar as costas. Sertão de sol, de pássaros. Travessia perigosa, mas é da vida. João Guimarães Rosa foi médico, rebelde, soldado e diplomata. Como médico, conheci o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. Ele nasceu nesta casa, em Cordisburgo, no interior de Minas, transformada no Museu Guimarães Rosa. Aqui viveu até os 9 anos. Formou-se em medicina em Belo Horizonte e, como soldado, participou da Revolução Constitucionalista de 1932. Como diplomata, foi cônsul do Brasil em Hamburgo. Era a Segunda Guerra Mundial e Guimarães Rosa arriscou-se ajudando vários judeus a fugir da Alemanha. O escritor explicou assim sua atitude. O diplomata é um sonhador. Acredita que pode remediar o que os políticos arruinaram. Por isso,
agi daquela forma. Eu, o homem do sertão, não posso presenciar injustiças. João Guimarães Rosa morreu em 1967, 3 dias depois de entrar para a Academia Brasileira de Letras. Seu coração sensível não resistiu à emoção. Hoje, sua obra continua iluminando a cultura brasileira. Guimarães Rosa alcançou sua maior dimensão como escritor em Grande Sertão Veredas. Publicado em 1956, o romance já foi traduzido para quase 20 línguas. Espanhol, alemão, inglês, francês, japonês, italiano. Grande Sertão Veredas é uma história de coragem e violência, situada, ninguém sabe ao certo, nos sertões de Minas Gerais, Goiás e Bahia. Uma região de vida e morte, de água e de seca. Em 1985, a minissérie Grande Sertão Veredas, da Rede Globo, aproximou a obra de Guimarães Rosa do grande público. Foi gravada no sertão de Minas e dirigida por Walter Avancini. Tony Ramos interpretou Jagunço Riobaldo e Bruna Lombardi, seu companheiro de Adorim. Tá chegando, João Goiás! No século passado, os jagunços eram presença constante nas terras sertanejas. Esses guerreiros errantes andavam em bandos, comandados por um chefe, e faziam a própria lei. Viviam dando combate, como dizia Guimarães Rosa, ou fugindo dos soldados. Nestas andanças, o rio São Francisco era um marco. Quem conseguisse atravessá-lo não podia ser preso, pois passava para outro estado. O jagunço Riobaldo, principal personagem do Grande Sertão, se identifica com o rio. Agora que mais idoso me vejo, penso como o rio anda, que as árvores da beirada mal vejo. O sertão é uma região agreste, de clima semiárido. Aqui predomina o cerrado, o segundo maior ecossistema brasileiro em área. São árvores baixas, retorcidas, dotadas de casca grossa, que resistem a longos períodos de seca. O poeta pantaneiro Manuel de Barros não tem medo de se embrenhar nos sertões da língua. Assim, pode ser considerado um parente de João Guimarães Rosa. O poeta do Pantanal conheceu o escritor mineiro em 1953. Fui amigo dele aqui, eu conheci. Procurei o Rosa porque sabia que ele ia fazer uma viagem aqui para Corumbá. Manuel resolveu tomar o mesmo vapor em que Guimarães Rosa descia o Rio Paraguai, no Mato Grosso. Na viagem, venceu a timidez e puxou conversa com seu ídolo. Me encostando devagarzinho, com medo, nervoso, eu tenho uma admiração. Assim, ele para mim é um deus, ele é um gênio da língua portuguesa. E ele já ainda não era o Rosa que desmanchou o português e fez outro, né? Ele ainda era um pouco menos ousado, né? Mas mesmo assim já ensinava os indígenas. Nas páginas de Grande Sertão Veredas, navegam fatos, pessoas, frases, sentimentos. As histórias vão se desenrolando aos poucos. A principal delas é o romance do jagunço Riobaldo com o jagunço de Adorim. Um amor intenso e sem fronteiras. A escritora Ana Miranda, autora dos romances Boca do Inferno e Desmundo, fala desse amor. É um amor febril, um amor poderoso, como o próprio sertão. É um amor que aniquila os protagonistas, que cria as mais terríveis inquietações e dúvidas na alma do Riobaldo.
porque ele acha que o Diadorim, porque ele se apaixona, é um homem. E é a morte do Diadorim que traz a grande revelação. E ele descobre que o Diadorim era uma mulher, uma linda mulher. Então eu acho que esse amor que acontece neste livro, ele pode nos ensinar que nós devemos prestar mais atenção aos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são despertados por coisas muito mais profundas do que apenas uma aparência. O sertão não tem janelas nem portas. Ou o Senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa. Eu estou até mudando de roupa. Eu vou botar esse chapéu e juntos nós vamos para o sertão. No próximo bloco, você vai conhecer uma natureza riquíssima e descobri-la no texto de Guimarães Rosa. A gente volta já. O boi é fundamental para a vida no sertão, onde se diz que dele até o berro se aproveita. Um dos ciclos econômicos mais importantes da região foi o do gado, que era criado solto, semi-selvagem. Aí então, aquelas fileiras de reses caminhavam para a beira do rio, enchiam a praia, se refrescavam dentro d'água. De tanto ouvir boi berrando, me veio a ideia de tudo ser só o passado no futuro. Imaginei esses sonhos. Me lembrei do não saber. Os personagens e criaturas de Guimarães Rosa tinham tanta força, tanta verdade, que permanecem entre nós. Leonardo Boff, um dos maiores teólogos e estudiosos de ecologia no Brasil, nos fala dessa permanência. Ele resgata a cultura rústica, a cultura do sertão, que é uma cultura altamente sofisticada, riquíssima de símbolos. Cultura que é muitas vezes desconhecida ou marginalizada pela cultura iluminista nossa, urbana. E ele colocou uma centralidade tão grande que irradia até os dias de hoje. Uma das grandes personagens, figuras fundamentais que fala em todos os seus romances, os seus contos, é a natureza. É a seca, é o gado, é o vento, é aquela ambiência toda, onde a natureza se transforma num sujeito, não um objeto. Aí a terra é Gaia. A terra é um super-organismo vivo e ela tem filhos e filhas, que são os personagens. O homem do sertão só sobrevive se tiver a natureza do seu lado, se construir sua casinha no meio do mundo. É como diz Riobaldo no Grande Sertão Veredas. Um buraquinho d'água mata minha sede. Uma palmeira só me dá minha casa. Casinha que eu fiz pequena, ó gente, para o sereno remolhar. Além de permanente, a obra de Guimarães Rosa é atual. O jornalista e poeta Pedro Bial é um apaixonado pela literatura do escritor mineiro. Bial está dirigindo uma série de programas sobre Guimarães Rosa para a televisão. Eu sempre fui um leitor apaixonado do Rosa, já tinha vontade, desde o começo de carreira, quando eu me iniciei em cinema, antes de televisão, de adaptar contos dele para o cinema. E acabei desenvolvendo agora esse projeto que é para a televisão, sobre a vida e a obra do Rosa. E com essa vontade de brasileiro que ficou expatriado de 8 anos e que volta querendo dizer para o Brasil o quanto o Brasil é bom, o quanto há de valor aqui, entendeu? E era essa a luta do Rosa também, que nós lutássemos pelo nosso orgulho, pela nossa beleza, pelas coisas que nós sabemos fazer bem. E a gente tem que manter essa chama acesa, viva. Por isso que eu escolhi o Rosa, sei lá, o Rosa me escolheu, a gente nunca sabe essas coisas. Guimarães Rosa foi um grande viajante. Com um caderno nas mãos, se embrenhou pelo interior, observando e anotando.
Hoje, esses cadernos preciosos estão no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Estudando a letra caprichosa do escritor nestes manuscritos, a professora Maria Neuma Cavalcante descobriu novos aspectos em sua obra. Aqui nós temos a semente, o primeiro elo na cadeia genética desses estudos de Guimarães. O processo de criação, como ele começa desde a observação do real até transpor isso de maneira poética na sua obra. Guimarães Rosa é um dos escritores mais cultuados do Brasil. Existe até um grupo, não é curioso, de profissionais de diversas áreas que se reúne semanalmente em São Paulo só para discutir sua obra. Aqui, ficção, ciência e arte se misturam e suas palavras são analisadas sob muitos ângulos. A cineasta Marili Bezerra realizou um curta-metragem sobre o encontro dos jagunços Riobaldo e Diadorim no Grande Sertão Veredas. Ela explica por que este encontro é fundamental para a história do romance. Nesse primeiro encontro, o Riobaldo é tocado e o destino dele está marcado. A coragem está ali, o medo e a coragem, o amor e a natureza, inclusive, porque é Diadorim, nesse primeiro encontro, que mostra a Riobaldo, que desperta Riobaldo para as coisas da natureza, que são as coisas telúricas, femininas. Só sei que ele pôs o rastro dele na minha vida. E eu não tinha medo mais. Se viam bandos tão compridos de arara no ar que parecia um pano azul ou vermelho, desenrolado, esfiapado nos lombos do vento quente. Daí, de repente, chegamos numa baixada, com uma lagoa muito correta, rodeada de buritizal. Buriti, minha palmeira, lá na vereda de lá, casinha da banda esquerda, eu da banda do mar. Escute o buritizal e meu coração vem comigo. O buriti é essencial para a vida no sertão. Seu broto e o óleo de seu fruto servem para alimentação. Suas folhas cobrem as casas. Em Grande Sertão Veredas, o jagunço Riobaldo descreve com exata poesia a reprodução desta palmeira. O buriti é das margens. Ele cai seus cocos na vereda, as águas levam. O coquim, as águas mesmas replantam. Daí o buritizal, de um lado e de outro se alinhando, que nem por um cálculo. Passarinho mais bonito é manezinho da cor. Pois foi Diadorim quem ensinou a natureza a Riobaldo. O moço sensível de olhos verdes mostrava cada pedaço de terra ou de céu ao seu companheiro de armas. A aprendizagem começou pelas aves. Jambu, zabelê. Pra mim, passarinho mais bonito chama manezinho da cor. Quando a gente dorme, vira de tudo. Vira pedras, vira flor. No Grande Sertão não falta espaço para reflexão amorosa. Reparem só nessas frases de Riobaldo na interpretação emocionada de Pedro Bial. Se o coração vai para um lado, a cabeça vai para o outro. A cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para ver são demais de muitas, tantas que a gente tem de aumentar a cabeça. O amor somente para dizer maior verdade. Que segredo era aquele? Qual segredo?
Mas o jagunço é forte. Mestre não é aquele que sempre ensina, mas quem de repente aprende. Riobaldo filosofa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E assim chegamos ao final da nossa viagem. As palavras de Guimarães Rosa foram nosso guia. Nos indicaram o caminho da percepção da natureza. Nos mostraram a alma do sertanejo. Um homem que se identifica com o rio, com as árvores, com o meio ambiente. Esta é a grande lição de vida do sertão. O Globo Ecologia fica por aqui, desejando a todos um grande Natal e um feliz 1997. A gente volta na semana que vem. Até lá. Travessia dos Gerais, tudo com arma na mão. O sertão é sombra minha, e o rei dele é capitão. Seu pai fosse rico, tivesse negócio, eu casava contigo e o prazer era nosso. Públicos e para toda a comunidade. Como Itanhaém é a segunda cidade mais antiga do Brasil, fica mais fácil para os moradores aprenderem história. Paisagens bonitas, clima saudável, tranquilidade, lugares históricos. Itanhaém é a segunda cidade mais antiga do Brasil, com 464 anos, e fica a 100 quilômetros da capital paulista. Passear por aqui é conhecer melhor a história do nosso país. Esta pedra é conhecida como a cama do Padre José de Anchieta, que, segundo a história da cidade, era aqui que ele costumava descansar. Além dos pontos turísticos, as praias revelam beleza e tranquilidade, como a Praia dos Pescadores, onde foi gravada a novela Mulheres de Areia, pela extinta TV Tupi. Itanhaém é uma cidade com mais de 400 anos, é a segunda cidade histórica do nosso país e ela tem assim muitos pontos turísticos que reportam a era colonial. Então todo esse passado histórico é importante e tem sido trazido às aulas das telesalas do Telecurso 2000, tanto de primeiro como de segundo graus no nosso município. De vez em quando a professora pede alguma coisa sobre alguma coisa antiga trabalho, né, sobre alguma coisa antiga da cidade, a gente sai, pesquisa, procura e traz para dentro da sala. As 4 telesalas da prefeitura estão instaladas no Senai da cidade, com aulas do primeiro e segundo graus. A aula de hoje é de português e fala sobre as gírias, assunto que chama a atenção desses jovens alunos. Foi muito interessante, porque as gírias mencionadas na Senatexto justamente abrangeram várias regiões do nosso país, como Porto Alegre, como São Paulo, como Belo Horizonte, Brasília, né? Então, para eles, com certeza foi enriquecedor, porque além das gírias que eles conhecem, eles passaram a conhecer gírias de outras regiões brasileiras. Logo que as telesalas foram implantadas aqui em Itanhaém, muitas pessoas analfabetas e semi-analfabetas começaram a procurar pelo Telecurso 2000. Foi por isso que a Secretaria de Educação Municipal resolveu implantar um curso de alfabetização para preparar os futuros alunos do Telecurso 2000. O povo recebeu de braços abertos por um motivo, simplesmente, porque ele foi ampliado para todos, obedecendo aquele capítulo da Constituição que fala que somos todos iguais perante a lei. Então, isso realmente trouxe, é uma inovação e trouxe uma alegria e o resultado, sem dúvida nenhuma, será satisfatório. Enquanto esses futuros alunos se preparam, as pessoas que já estão aqui desfrutam da oportunidade de estudar e garantem que o empenho de cada um já está dando resultados. Melhora o dia a dia da gente, tanto em casa como fora de casa mesmo, principalmente fora de casa. E para quem acha que retornar aos estudos depois de muito tempo é difícil, o Rosinaldo, aluno desta telesala, deixa uma mensagem de incentivo.
fiquei 6 anos sem estudar e voltei a estudar depois de 6 anos, está sendo muito legal. É isso aí, gente, vamos voltar a estudar, hein? Que estudar é muito bom. E você, empresário, entre também para a história. Monte uma telesala. Vale a pena investir na educação de seus trabalhadores. É a garantia de um futuro mais competitivo para a sua empresa. E uma telesala pode ser montada em qualquer lugar. Na igreja, no sindicato, no clube, na associação de moradores, na escola. Basta uma sala, uma TV, um vídeo, um orientador de aprendizagem, os livros e as fitas do Telecurso 2000 e muita vontade de aprender. Você não sabe como montar uma telesala? Escreva para a Caixa Postal 2000. Aqui na Caixa Postal 2000, a gente tem sempre procurado separar cartas de pessoas que sirvam de exemplo de dedicação ao estudo. Esse é o caso da Rosimeire Moreira, de São Paulo, capital. Ela tinha parado de estudar na 5ª série do 1º grau, mas agora tem assistido a todas as aulas do Telecurso 2000 e quer ir até o 2º grau. O mais estimulante é que a Rosimeire está contando com uma ajuda especial, a do marido. O único problema é que ela ainda está um pouco insegura para fazer as provas do exame supletivo. Por isso a Rosimeire pergunta como pode ter certeza de que assistiu às aulas certas e está preparada para os exames. Rosimeire, o Telecurso 2000 não é dividido por séries. O 1º grau tem 360 aulas, com todas as matérias dadas da 3ª à 8ª séries. Em todo exame supletivo, você pode eliminar a disciplina que quiser, ou seja, escolher a matéria da prova que deseja fazer. Quando você passa numa disciplina, recebe o certificado parcial. O candidato aos exames pode se inscrever em todas as disciplinas oferecidas por cada grau, uma parte delas ou apenas uma disciplina, conforme for da sua conveniência. Se conseguir aprovação em todas as disciplinas, esse candidato recebe o certificado de conclusão do 1º ou 2º grau. E se conseguir aprovação em apenas algumas disciplinas, o candidato recebe o certificado parcial do curso. Nos exames seguintes, deverá se inscrever nas disciplinas restantes até concluir o curso. Entendeu, Rosimeire? E você? Já escreveu pra gente aqui na Caixa Postal 2000? Estamos esperando, hein? Quase todo mundo pensa que assistir televisão por muito tempo pode ser prejudicial às crianças. Mas o educador costarriquenho Francisco Gutierrez acha que a televisão é uma realidade na vida das crianças de hoje e, por isso, não pode ser ignorada pelas escolas. O professor Francisco Gutierrez é conselheiro do Instituto Paulo Freire e do Instituto Latino-Americano de Pedagogia da Comunicação e autor do livro A Mediação Pedagógica, entre outros. Ele diz que é preciso ensinar as crianças a assistir televisão com uma visão crítica e fazer com que ela sirva de ponte entre o aprendizado na escola e a realidade. A TV deve ser um instrumento de apoio ao desenvolvimento do currículo. E continue ligado no Telejornal 2000. No próximo bloco você ainda vai ver. No Rio, um professor de literatura fez carreira com o supletivo. E o Museu da Pampulha está de volta, todo reformado para o público. Esperem só um pouquinho. Até já. Xuxa Parque. Muitas coisas vão rolar. Uma festa de pura alegria, com os sucessos de Sandy Júnior, Elba Ramalho, José Augusto, Simoni e Fafá de Belém. Neste sábado, 9 da manhã, Xuxa Parque. Antes de sair para a estrada, faça uma revisão em seu carro. Verifique pneus, freios e amortecedores. Use cintos de segurança. E cuidado na ultrapassagem. Em caso de pane, estacione sempre no acostamento e use o triângulo de sinalização. Evite acidentes. Não tenha pressa. Neste
sábado, 1h30 da tarde. As novidades e curiosidades do cinema, teatro, música e TV. Video Show. 2:45. Mônica, ajudando um jovem com problemas mentais a ter o Natal mais feliz da sua vida. Caiu do céu. 3:30. Gus, envolvido numa batalha de vida ou morte. Combate mortal. 4:30. De Steven Spielberg, Os Caçadores da Arca Perdida. Um grande sucesso do cinema, vencedor de 4 Oscars, na sessão de sábado. Toda minha vida, como é que eu pude te perder? Você foi amor. Marcas da Paixão, Roberta Miranda. Lançamento Globo. As aventuras do Superman. O Homem de Aço tentando impedir um plano para acabar com o Natal de Metrópolis. Neste domingo, 1 da tarde, episódio inédito de As Aventuras do Superman.